E aí, galera que assiste o canal Mania de Xadrez, tudo certo com vocês? Vou dar início aqui a mais um vídeo depois de muito tempo parado. Aqui eu tô em Recife, no Pernambuco, disputando aqui a oitava, nona edição do Campeonato Brasileiro de Xadrez. E aqui tá contando com vários grandes mestres, o Crico, o Sup, Júlio Alboredo. E aqui eu vou estar enfrentando o meu oponente aqui na primeira rodada, o Ferreira. E vamos dar início aqui à partida. Eu estava de pretas nessa partida e ele estava de brancas. Ele começou com E4, eu fui para a siciliana com C5. E ele veio com esse ataque aqui com o bispo C4. Eu fiz essa proteção aqui com E6, porque geralmente quando um oponente aqui vem com o bispo C4, a gente já tenta limitar um pouco esse bispo aqui de C4 com um lance C6. Ele veio com cavalo, eu vim com plano de A6, que é um pouco típico dessas posições, para tentar em algum momento fazer uma expansão para tentar atacar esse bispo. Ele já protegeu essa ideia. Eu vi com um cavalo para C6, porque em algum momento ele pode jogar que E5 para tentar expulsar meu cavalo aqui de F6. E eu já antecipei essa ideia jogando primeiro o cavalo C6. E ele veio com F4. E aqui o F4 ele tem os seus lados bons, tem seus lados ruins também, porque expõe um pouco o rei dele, né? Só que ele reforça a ideia de quando eu jogar o cavalo para F6, ele tenta jogar aqui o peão E5. Pensando nisso, eu joguei aqui primeiro D6. Disse que foi uma imprecisão até, mas a minha ideia era proteger aqui essa entrada, esse avanço aqui do peão. E ele veio com um plano de desenvolver as peças. Desenvolveu as peças normais e veio aqui com esse rompimento aqui no centro, com o D4, que é um pouco tipo das posições. Aqui nesse momento eu fiquei na dúvida se eu jogava ou D5 ou tomava o cavalo. Era melhor jogar D5, só que na prática eu achei muito bom esse lance aqui. Cavalo toma, apesar de ele achar um erro, ali eu coloquei na máquina depois ficou 0.4, então tá uma pequena vantagem para as brancas, mas eu desperdicei um pouco minha vantagem. E ele jogou o cavalo toma. A minha ideia era quebrar um pouco do centro dele e preparar minha peça com D5. Ele tomou, que é uma imprecisão. O melhor aqui seria ele tomar aqui de peão, porque no momento que eu retomasse qualquer uma das peças, ele poderia vir com a dama e tirar meu roque, ou então atrasar meu desenvolvimento do cavalo. Então, numa situação dessa, eu estaria um pouco pior. 0.4, praticamente igualado, na verdade. E aí ele tomou o cavalo, eu tomei o bispo, ele fez o roque, e aquele caiu já num golpe, que eu consegui ganhar um peão. Eu capturei o peão dele central de D4, e no momento que ele toma de dama, eu retomo, e eu recupero o cavalo aqui com o bispo toma cavalo em C5. Ele protegeu com C3, e aqui eu fui desenvolver minha última peça com o lance B6, no intuito de tentar desenvolver aqui meu bispo para B7. Desenvolvendo aqui, ele protegeu o cavalo dele, tirando da cravada, né? Eu fui seguir meu plano, e aqui ele voltou o cavalo aqui para C2. Se eu troco, ele já começa a pressionar meu peão aqui. Então, ao invés de eu trocar direto, eu protegi somente meu bispo, jogando torre para C8, e ele veio com a torre. E eu ameacei um pouco com o cavalo dele, porque se ele toma o cavalo eu ganho o bispo, então ele é obrigado a tomar o bispo, praticamente. Com uma imprecisão, talvez tinha outro lance melhor, mas na prática era isso que a gente via assim na posição. E eu tomei o cavalo dele, ele protegeu. Aqui eu tinha um lance, bispo aqui em, D, em, em D3. Só que ele poderia ficar com qualidade a menos, só que ele ficaria bem sólido. Então eu decidi mesmo tomar o bispo e entrar no final de torres um pouco melhor. Novamente, aqui o computador disse que é uma imprecisão, só que ele ficou com essa torre passiva aqui. E meu intuito não é nem pressionar esse peão aqui com B5, porque minha torre ficaria um pouco presa. Porém, ele continuou tentando algum contrajogo aqui e no outro lado com o G4. Só que aqui, nessa posição, eu tô com um peão a mais e tô com a única coluna aberta dominada. Então aqui eu tô um pouco melhor. Aqui eu segui com H5. Também é um lance interessante. E ele veio com H3 protegendo o H5. E eu invadi aqui com minha torre em D3. Ele protegeu.
E aqui é o princípio da primeira debilidade, né? Você tem que criar várias debilidades na posição do seu oponente para tentar conseguir alguma vantagem, até que ele não consiga mais se defender. Então esse peão aqui de H3 é uma debilidade. Eu não quero trocar esse peão porque ele perderia a debilidade dele. Ficaria mais difícil atacar o peão de G4 do que o peão de H3. Então pensando nisso, eu joguei primeiro G6 para tirar qualquer tipo de avanço dele aqui, né, qualquer tipo de contrajogo. E depois que ele fez esse lance de torre aqui, um pouco desesperado, até uma imprecisão, no intuito de não deixar a torre dele cravada, a torre dele fica fora de jogo e eu jogo o meu plano com H3, com H4 na verdade. E aí ele fez esse lance aqui um pouco desesperado também, o B4. E eu não quero tomar de jeito nenhum impasse aqui, porque ele começa a martelar esse meu peão e eu dou contra-jogo para ele. Então, simplesmente, eu voltei minha torre. E no momento que ele tentou ameaçar o meu peão, eu dei o cheque primeiro. E depois dei cheque de novo. Ele é obrigado a voltar, porque já está entrando um pouco aqui numa rede de mate. E no momento que ele volta, eu volto aqui também e fico numa posição bem melhor, porque aqui eu tenho dois peões para pressionar e no momento que caem esses peões, vão cair esses outros peões também e a única coluna aberta dominada é a minha, que eu estou dominando, né? E ele não consegue se coordenar direito para tentar algum tipo de contrajogo. Então ele tentou ainda jogar com A5, eu protegi. E no momento que ele voltou, eu comecei a dar os cheques, dei cheque para tentar descoordenar um pouco o rei dele e comecei a tomar os peões. Ele jogou primeiro com G5, eu voltei à torre. Ele tentou algum tipo de contrajogo ainda, mas eu tomei mais um peão. Ele tentou voltar com o rei, eu de novo joguei com a torre para tentar deixar um pouco o jogo dele travado. E ele teve que proteger e eu tomei o peão. Essa partida ele foi até o mate, só que eu vou resolver parar aqui a análise, porque já está bastante ganha a posição. Foi essa a minha primeira partida. Eu gostei bastante. Eu cometi algumas imprecisões. Aquele cavalo toma no início da partida talvez não foi o melhor lance, mas foi um lance bom na prática, eu acho, na minha opinião. E hoje eu vou jogar com um NM, é o Enzo Suzarte. Eu vou tentar postar também a partida logo mais que acabar. E eu estou muito animado para esse torneio. Várias pessoas aqui que eu só vi assim pelo YouTube e agora eu estou vendo aqui presencialmente. Como eu disse, o Crico está aqui, o Sup está aqui, a Júlia, o Fier está aqui, né? O Fier é muito bom também. E o Quintiliano, o Molina. Então é um torneio muito forte. O meu intuito é conseguir enfrentar esses caras, pelo menos algum deles, né? E trazer a análise aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!